eu quero que você acompanhe a leitura, Atos capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 22. Vamos ler. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a apologia que vos dirijo. Ouvindo eles que lhes falava na língua hebraica, maior silêncio fizeram. Ele diz: eu sou um homem judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui educado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel na exatidão da lei paterna, zeloso de Deus, tal como todos vós sois hoje. Eu que persegui essa via até a morte, algemando e entregando à prisão homens e mulheres. Como pode testemunhar o sumo sacerdote e todo o conjunto dos anciãos, tendo recebido desses homens cartas endereçadas aos irmãos, eu ia a caminho de Damasco para trazer de volta a Jerusalém os da via que lá havia, agrilhoados para serem castigados. Aconteceu que, estando eu a caminho e já próximo de Damasco, do céu relampejou uma luz brilhante à minha volta. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: quem és, Senhor? Ele me disse então: eu sou Jesus, o Nazareno, que tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, mas não ouviram a voz de quem me falava. Eu disse: que farei, Senhor? O Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco. E lá te será dito a propósito de todas as coisas o que está determinado que faças. Mas como eu não via, devido à glória daquela luz, fui levado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso segundo a lei, testemunhado por todos os judeus da cidade, veio encontrar comigo e de pé diante de mim disse-me: Saulo, meu irmão, vê de novo. E eu, naquela hora, vi-o novamente. Ele disse: o Deus dos nossos pais predestinou-te para conheceres a sua vontade e veres o justo e ouvires a voz da sua boca. Porque serás testemunha dele diante de todos os homens acerca do que viste e ouviste. E agora, por que tardas? Levanta-te, batiza-te e lava os teus erros, invocando o seu nome. Aconteceu-me que, regressado a Jerusalém, enquanto orava no templo, entrei em êxtase e vi-o, dizendo-me: apressa-te e sai rapidamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. E eu disse: Senhor, eles próprios sabem que eu andava pelas sinagogas, prendendo e açoitando os que acreditavam em ti. E quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu próprio também estava presente para aprovar o que acontecia, e tomei conta das capas dos que o matavam. Ele disse-me: vai, porque para os gentios lá longe te enviarei. Ouviram-no até essa frase, e nesse momento levantaram a voz dizendo: extermina da terra um homem desses, é indecente que ele viva. Amém? Ore a Deus junto comigo. Senhor, o nosso coração, a Bíblia já registra nos lamentos do profeta, é enganoso. É enganoso e incorrigível. É um coração que tem crenças que às vezes parecem tão certas, que escondem um agir confuso, doentio, mau. Nós queremos que o nosso coração seja visitado pela luz, Senhor, da Tua Palavra, para que nós consigamos superar
os enganos que tão facilmente nos enredam. Nós queremos, ó Deus, que o nosso coração seja visitado pela Tua graça, porque com muita frequência nós nos atrapalhamos até com a fé, nos atrapalhamos até com as nossas maiores paixões, aquilo que a gente mais ama, às vezes se torna uma escravidão, uma fonte de sofrimento para nós. Ajuda-nos hoje, Deus, a ter o coração de Jesus, a aprender com a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Uma das imagens da história ocidental, da cultura ocidental, cultura inclusive de origem grega, que mais chamam a nossa atenção sobre esses problemas que parecem um beco sem saída no qual nós nos metemos, sobre esses instantes da nossa vida, e eu vou falar de que imagem é essa, esses instantes da nossa vida em que a gente parece que está patinando, em que a gente segue se movendo, mas não avança, parece prisioneiro de uma mentalidade, parece prisioneiro de um jeito de viver, que é a imagem do labirinto. O labirinto eram aquelas edificações, às vezes os jardins das casas, dos palácios tinham a formação de um labirinto, em que tinha uma entrada, e uma vez dentro do labirinto, o desafio era conseguir atravessá-lo, chegar à saída. E o que fazia de um labirinto era ser impossível de ser superado. O labirinto ele é essa estrutura, essa organização que sempre tem uma passagem, sempre tem uma nova via, para que quem está dentro dele nunca pare, mesmo que jamais chegue. Quem está dentro dele vive sempre a ilusão, com aquela passagem, com aquela nova via, de que ele está fazendo algo diferente, que vai resolver o problema, mas ele apenas descobre que entrou em círculo e andando em círculo ele não sai dessa condição, não consegue sair de dentro dessa estrutura. O labirinto tem muitas passagens, mas ele é fechado. Tem muitas vias, mas ele é hermético, ele é fechado. Eu diria que o fanatismo, ele é um labirinto. A palavra fanático, que vem do latim, fanáticos, tem a mesma origem da palavra fã, que a princípio o fanático era aquele que tinha sido inspirado por um Deus, ou pelos deuses. E porque ele tinha sido inspirado pelos deuses, ele se sentia num fervor religioso, numa paixão religiosa, que o impedia inclusive de ser contido, diante dos seus exageros, diante de atos pitorescos, estranhos, com aparência de insanidade. E aí passou a ser chamado de fanática essa pessoa que tem uma mentalidade fechada, que tem uma paixão fervorosa. E aí é importante a gente frisar isso daqui, né? É como entrar no labirinto. Começa com uma boa ideia. A ideia é de vencer um desafio, de superar uma fraqueza, de descobrir uma saída, de seguir em frente, mas que termina em um círculo vicioso, numa condição de fechamento, de impedimento de viver com liberdade. O fanatismo é um labirinto, porque apesar de ter muito movimento, de ter muitas vias aparentes, de ter muitas passagens, ele é fechado. Ele não faz nada novo. Ele não aprende. Ele não há criatividade. Não há mudança.
não há segmento real. Quem entra no labirinto anda, mas na verdade fica parado. Se mexe, mas não sai do lugar. Se movimenta muito, mas entra numa repetição doentia. E eu diria que o labirinto é uma experiência minha e sua. Porque a gente, a princípio, fica fazendo esse exercício mental de lembrar de pessoas fanáticas que a gente já conheceu na vida. Ou de lembrar de pessoas fanáticas a quem nós chamamos assim, não é? Essa é a nossa tendência, o fanático é o outro. Eu sou uma pessoa arejada, eu sou uma pessoa de fé genuína. Mas a verdade do labirinto é que nós nos metemos nele com muita frequência. Qualquer um de nós, a qualquer momento, por razões várias, podemos desenvolver uma mente fanática, uma mente incapaz de ouvir os outros. E aí vai um bom conceito. É um labirinto, não tem abertura para a vida real. Não tem acesso para os outros. Perde a capacidade de ouvir, de aprender. Eu diria que perde a capacidade de ver a realidade. Por mais absurdo que seja o que a pessoa está fazendo, por mais insano que seja o que ela está vivendo, por mais que aquilo esteja descolado da vida, ela não percebe, a mente fanática não se dá conta. Porque é a mente daquele que se fechou, da lógica fechada, da lógica hermética, da lógica adoecida, de quem perdeu a capacidade de aprender. E a história que nós lemos é uma história de fanatismo religioso. É uma história que nos apresenta uma multidão que distorce a realidade, ensandecida pelo fervor fanático, que não consegue ver Paulo como o Paulo que nós que estamos acompanhando a história estamos vendo. A experiência que a gente tem é de uma revolta, também igual com aquilo que nós experimentamos conhecendo a história de Jesus. O que esse pessoal tem na cabeça? Que loucura! Não estão vendo que Paulo é um homem bom, e que aquilo que ele está pregando é um grande bem para a humanidade. Não estão vendo que Paulo é um homem verdadeiro. Não estão enxergando. É uma história, portanto, com essa experiência. Mas ela tem uma ironia curiosa. É que Paulo, agora vítima do fanatismo, já foi um daqueles fanáticos que fez vítimas. E ele fala disso. Portanto, é uma história de implosão do fanatismo. Ler essa história é testemunhar como que o fanatismo, na presença do Evangelho, implode. Se for Evangelho, ele implode. A casa do fanatismo, ela implode, ela cai, ela vai ao chão, porque passa a ser um absurdo completo. Paulo, que agora é vítima daquele fanatismo, já foi um fanático que fez vítimas como Estevão, que ele mesmo conta. Mas não apenas isso. A gente também percebe o discurso de Paulo como um antídoto, como um esforço para tirar aquelas pessoas de dentro do labirinto. Um esforço para abrir passagem para a mente deles. Porque Paulo, como um ex-fanático, conta a sua própria história. E a história que Paulo conta é a história de como ele deixou de ser um fanático. Era um bom religioso, com uma história muito bacana, criado aos pés de Gamaliel, uma história de um homem bem intencionado, uma história de um homem correto, de um homem piedoso, de um homem admirável, de um homem que tinha uma conduta aprovada, que tinha convicção de que estava fazendo a coisa certa, mas era escravo do fanatismo. E ao contar a sua história, eu poderia dizer que a ideia de Paulo
é ajudar aquela multidão a abandonar o seu fanatismo, a abandonar essa condição em que a convicção, ela deixa de ser um ato de firmeza para ser um ato desesperado. Porque uma convicção plena, uma convicção inteira, ela é aprendiz. Um convicto que fez um caminho inteligente, sensato, que fez um caminho saudável, com sentido para chegar àquela crença, àquela ideia sobre Deus, ele não tem problemas em ouvir o outro, ele não tem problema em rever as suas ideias, porque ele é um convicto. Agora, quando essa convicção, ela diante das fraquezas, das dúvidas, dos medos, diante do convite à revisão, a se repensar, ela se desespera, aí ela descamba em fanatismo. Porque o desespero de abrir mão daquilo que se falou com tanta paixão é de tal ordem que os ouvidos se fecham. E essa pessoa se torna perigosa, porque uma pessoa que não dá ouvidos a ninguém é uma pessoa que pode fazer mal a qualquer um, a qualquer momento. Uma pessoa que não aprende com os próprios erros, que não os reconhece, que não se batiza e se lava dos seus erros, usando aqui a expressão do texto que nós acabamos de ler, é uma pessoa perigosa. E Paulo, então, parece nos convidar a aprender com ele como nós podemos deixar de ser fanáticos. E aí, se ao dizer isso você pensa assim, não, mas eu não sou fanático, então deixa eu abrir mão da contundência da minha reflexão e propor diferente. Como não se tornar um fanático? Como não deixar que a minha fé, que começou tão bem, ela vire um labirinto existencial? Como não deixar que as minhas paixões, que começaram pelo desejo de viver bem, me roube a capacidade de aprender? E aí Paulo nos dá algumas dicas, eu quero que você caminhe comigo. Eu quero propor algumas afirmações a partir disso. Primeiro, nada é mais libertador que um fanático tentar se colocar no lugar de outro fanático. Nada é mais libertador do que alguém que entrou no labirinto do fanatismo se colocar no lugar de um outro fanático. É a saída do labirinto, que é a chamada empatia. A empatia, que é uma palavra que a gente usa tanto, talvez a gente use tanto porque ela seja o nosso maior problema. Essas palavras que a gente gosta tanto delas e repete com muita ênfase, elas são sintomáticas, porque elas são sinais de uma doença, de quem tem muita necessidade de viver aquilo, sabe que precisa, mas esse é o seu grande problema, essa é a sua grande dificuldade. E porque a gente tem grande dificuldade em exercer a empatia, a gente precisa falar tanto dela. A empatia é esse movimento de tentar sentir o que o outro sente, que a gente gosta de usar a expressão de se colocar no lugar do outro. É o esforço de imaginar amorosamente, ou humildemente, ou com generosidade, eu diria generosamente, é o exercício generoso de compreender o outro a partir do que ele sente. Porque fazendo assim, nós queremos, inclusive, diminuir a culpa dele. Ou queremos diminuir o poder da nossa condenação ao que ele faz. Uma pessoa que exerce a empatia tem mais dificuldade de condenar o outro, porque compreende a sua história, sabe como foi que essa pessoa chegou ali. E a gente diz coisas como, você precisa entender
a história que essa pessoa teve. Olha como ela viveu até aqui. Olha os problemas que ela já enfrentou. Olha a cultura na qual ela foi criada. Compreenda, né? Nós dizemos, num esforço de empatia. A mente fanática, ela não resiste ao ato generoso de imaginar-se na condição do outro. Porque o fanatismo é a negação do outro. Fanatismo é isso. O fanático não considera a diferença, o outro, né? A gente chama de outro porque não é a mesma pessoa, não sou eu, é o outro. Por isso é o diferente, né? E esse esforço de considerar, esse esforço amoroso de considerar o outro, ele é a ruína do fanatismo. Ele tenta alcançar a multidão de fanáticos fazendo esse exercício. Paulo faz o exercício de empatia. Paulo conduz com uma retórica brilhante um processo de empatia. Ele vai dizer, eu já estive aí. Eu sei o que vocês estão sentindo, porque eu já estive aí, eu já fui um desses também. Lembram? Ah, não lembro não? Então pergunta para o sumo sacerdote. Pergunta para os anciãos, o pessoal do conselho, o pessoal do sinédrio, porque esse pessoal me deu cartas para prender os dessa via, ou os desse caminho, os cristãos, e trazê-los presos e castigá-los. Então, eu sei o que vocês estão sentindo, eu entendo vocês. Quando Paulo faz isso, Paulo ele tenta abrir um caminho que está fechado para o coração daquelas pessoas. Ao se colocar no lugar dos fanáticos, contando a sua história de fraqueza, Paulo está tentando conduzi-los também a uma experiência de empatia. Se você quer uma mente visitada pela gratuidade do Evangelho de Jesus Cristo, você precisará aceitar o desafio, e esse desafio ele é gigante. Eu já vou admitir. Talvez seja o maior desafio que alguém pudesse fazer a você na sua vida. Talvez o desafio que mais tiraria você do lugar, que mais mexeria com a sua vida, seria o desafio de exercer a empatia. E Jesus faz isso. Jesus ele ensina aquele valor que seria o valor áureo de uma vida ética. Ele diz, ele propõe que nós façamos ao outro aquilo que nós desejamos que nos façam, ou que nos faça. Empatia. Porque se a gente conseguir, e eu sei que é difícil, mas o mínimo que nós conseguirmos nesse exercício humilde e generoso, de tentar sentir o sofrimento do outro, de tentar entender a lógica do outro, de tentar nos aproximar da história do outro, o mínimo que a gente conseguir vai ser o início da revolução, vai ser a ruína do labirinto, vai ser a libertação das nossas vidas. Ouse ser empático, ouse amar, porque talvez a empatia seja o sinônimo mais atrevido do amor. Talvez a empatia seja o sinônimo mais concreto da obra que Deus realizou através de Jesus entre nós, o de se colocar no nosso lugar e conhecer a nossa dor, e de dentro da nossa dor vencer a nossa culpa, vencer o nosso rancor, nos ajudar a vencer uma vida de ressentimento e nos libertar para viver pela graça de Deus. Segundo, eu diria, perceba que a experiência de fé é silenciosa, tímida e aprendiz. Perceba isso, parece que Paulo nos ensina o que foi que aconteceu com ele, que o libertou do fanatismo. E ele conta o que aconteceu.
O que aconteceu com Paulo foi uma experiência de fé que foi uma contradição com a arrogância com a qual ele vinha vivendo. Ele vinha vivendo uma fé tagarela, dona do discurso, dona da verdade, uma fé surda, incapaz de ouvir o outro, uma fé incapaz de perceber o outro, uma fé cega, incapaz de enxergar o outro, uma fé insensível, uma fé incapaz de se deixar tocar pelo outro. Gente, as vestes do primeiro mártir, a palavra testemunha no grego é mártir, que é aquele que não abandona o que ele sabe, nem diante da ameaça da morte. É um mártir. As vestes do primeiro mártir são depositadas como um troféu aos pés de Paulo. E aí, ao contar como ele se libertou dessa fé que não ouve o outro e o atropela, essa fé que enfia goela abaixo o que se crê na vida alheia, essa fé que se impõe sobre o outro como uma superioridade incontroversa, intratável. Paulo vence essa doença fanática, ele sai desse labirinto quando ele experimenta uma fé que é tão delicada, que é tão singela, que é tão silenciosa, que é tão tímida, que essa fé não dá direito a quem tem essa fé de se impor sobre o outro. Ele tem a fé, e ela mudou a sua vida, mas ela não lhe dá o direito de passar por cima daqueles que pensam diferente dele. Não é uma fé tagarela. O texto vai dizer para nós, a experiência de Paulo, ele fala: eu vi uma luz. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Essa história de Paulo tem dois grandes mitos. Um, que Paulo caiu do cavalo. Você já sabe disso. Que cavalo é esse, gente? Não tem cavalo nenhum nessa história. Legal esse negócio de cair do cavalo, porque cai bem direitinho, cabe bem direitinho na expressão que a gente conhece, né? Fulano caiu do cavalo. Paulo caiu do cavalo. Você também vai cair do cavalo diante de Deus. Ok, legal, mas não tem cavalo nessa história. Segundo, em nenhum momento do texto Paulo diz que ficou cego. Nenhum momento. Paulo diz que não conseguia ver por causa da luz, mas não diz que ele ficou cego. O que o texto vai dizer para nós é que ele, ao encontrar-se com Deus, não consegue ver, e ao sair desse encontro, passa a ver de novo. E a palavra do grego aqui nos ajuda o Frederico Lourenço, a quem eu pesquisei, e eu os convido a se deliciarem com essa obra linda, uma obra de arte o que ele fez. A palavra do grego, que eu nem me atrevo a sequer tentar lembrar como se pronuncia, ela tanto pode ser usada para falar ver de novo, como ver para cima, olhar para cima, que é a mesma questão lá do novo nascimento. A palavra lá no grego, ela pode ser nascer de novo, ou pode ser traduzida por nascer de cima. Os que nasceram de cima entram no reino de Deus. Os que nasceram de novo entram no reino de Deus. Portanto, é uma experiência de quem se volta para o sagrado. Essa é a ideia da expressão. E ninguém ouve. Olha que terrível. Depois daquelas palavras, gente, aquelas palavras foram fantásticas. Foram as palavras que Paulo ouviu. O pessoal ouviu a luz, mas não ouviu o que ele ouviu. Então Paulo é o seguinte: te fez bem, guarda para você, porque ninguém mais ouviu. Portanto, a fé, ela tem essa dimensão secreta, silenciosa.
E essa fé tira de mim e de você a pretensão de ser o dono da verdade. Você pode ser fervoroso. Essa fé pode reorientar a sua vida, como fez com Paulo. Mas ela não vai te dar o direito de perder os ouvidos para o que os outros têm a dizer. Perceba que a experiência de fé contada por Paulo não é uma reafirmação prepotente, mas uma revisão humilde. Olha só, ele se vê falando com um Deus que ele mesmo não sabe mais quem é. O que é que ele diz? Senhor, quem és? Eu amo essa expressão, porque ela é contraditória, né? É como se eu dissesse para o Jansen, quem é você? Ou seja, eu sei que você é Jansen, mas estou surpreso. Eu fui surpreendido. Tem uma coisa aí que você fez que eu não esperava. Eu não esperava isso de você. É a confissão que Paulo faz aqui. Ele já não sabe mais, ele sabe que é Deus, mas não sabe quem é Deus. Senhor, quem és? Depois, ele descobre que sua ideia rigorosa de Deus acabou colocando contra o próprio Deus. A sua ideia rigorosa, fanática, intratável, incontestável sobre Deus, acabou tornando inimigo de Deus. Olha o que diz: eu sou Jesus, a resposta, a quem você persegue. É Senhor, e eu acabei de descobrir que eu ando perseguindo esse cara. Eu acabei de descobrir que eu ando tratando esse cara como esse ser divino, como meu inimigo. Depois, a sua experiência de fé é um deixar de ver, como eu já disse, para um voltar a ver de outra maneira. É um deixar de ver para um voltar a ver de outra maneira. Olha o que diz Ananias para Saulo. Saulo, meu irmão, vê de novo. E eu naquela hora vi-o novamente. E ainda, sua fé foi descobrir que o pior erro do crente é achar que sabe. Essa foi a experiência de fé que Saulo teve. O pior erro do crente é achar que sabe, é se sentir o dono da verdade. Esse é um erro abominável, do qual nós precisamos nos purificar. E quem disse isso foi Ananias, para Paulo. Olha o que ele disse: e agora, por que tardas? Levanta-te, batiza-te e lava os teus erros, invocando o seu nome. Ora, Ananias, você está falando com Saulo, mano. Se liga, cara. Saulo, o cara tem uma conduta impecável, é tão impecável a conduta desse homem, que ele se acha com a autoridade de perseguir aqueles que não andam como ele. Esse homem é tão certo, esse homem é tão correto, que ele chega a ser mau. Ele é tão justo, que ele sufoca. Ele tem tanta convicção, que ele asfixia. Ananias, o cara pratica a lei, ele foi criado aos pés de Gamaliel, cara. Gamaliel, sabe quem é Gamaliel? Um dos grandes sábios, um homem da lei, do Sinédrio, que Atos, inclusive, conta uma história sobre ele. Ele tem know-how, tem currículo. Como assim, lava-te dos teus erros? Que erros seriam esses? De que erros Ananias fala para um homem que de tão justo e piedoso perseguia os demais? O erro da prepotência? O erro de amar mais a crença
que o incrédulo? O erro de não abrir os olhos para ver Deus, além do que pensava sobre o divino? O erro de crer mais do que ama? E aí a palavra batiza-te aqui, explica para nós novamente o estudioso Frederico Lourenço. Ela é uma espécie de autobatismo. Ela tem um sentido de fazer a si mesmo, batiza-te. A maneira como o verbo no grego está empregada, segundo Frederico Lourenço, é de autossuficiência, de quem faz consigo mesmo. É como se Ananias o convidasse a ter a iniciativa de se livrar daquele padrão de vida que o tornara um fanático, uma pessoa incapaz de aprender. Essa semana eu me deparei com um livro do Papa Francisco. O título da capa me interessou. Nem sei se o livro é tão bom quanto indicou o prefácio, parece que sim. Deus é jovem. Eu achei ótima frase. E aí a gente vai entender por que o Papa Francisco afirmou essa pérola, Deus é jovem. Foi porque ele entende que a inovação, que a juventude, a mudança, a revolução, ela tem um teor divino. Essa capacidade de começar de novo, de se reinventar, de inovar, de experimentar um novo caminho, é a cara de Deus. Por isso, Deus é jovem. O que tirou Paulo do labirinto não foram suas próprias ideias, nem as suas estratégias, nem suas convicções. Foi a condição de deixar que os outros o guiassem para fora. E aqui vai o segundo pensamento. O que nos tira do labirinto, do fanatismo, é lembrar que o melhor de nós vem pela mão dos outros. Quer sair do labirinto? Quer fugir da armadilha de ter uma mente labiríntica? Eu não estou falando labirintismo não, nem labirintite, porque eu sofro de labirintite. Talvez porque não tenha uma mente labiríntica. E aí tenho tantas emoções na minha vida que acabei desenvolvendo uma labirintite. O caminho para sair dessa mente que se fechou, que se tornou impermeável, é se dar conta da própria história. Olha para a sua história e tenta identificar o que há de melhor nela. E você descobrirá, e essa é uma aposta bíblica, que o melhor da sua vida veio pela mão dos outros. De quem te ajudou, de quem te apoiou, de quem acreditou em você, de quem investiu na sua vida, de quem te ajudou a passar por um dia mau, de quem te deu a mão quando você se sentiu solitária, de quem ouviu você no dia da sua angústia. Você vai descobrir que o melhor de você é a abertura, vem do outro. Novamente, é um caminho para fora, desmorona as paredes do labirinto, te tira de dentro do labirinto. Olha o que diz o texto bíblico, olha o que Paulo diz para aqueles homens, olha só, como foi a sua experiência para fora do labirinto do fanatismo. Mas como eu não via, devido à glória daquela luz, fui levado pela mão dos meus companheiros. Uma das melhores narrativas, e eu encerro aqui com essa reflexão, uma das melhores narrativas que nós conhecemos sobre labirintos na mitologia grega é a do mito de Ariadne. Já ouviu falar? De onde nós tiramos uma frase que se tornou comum na lógica. O fio de Ariadne. O fio de Ariadne para
os lógicos, é aquele caminho que, ao ser refeito, te tira do beco sem saída, da contradição da lógica. A lógica, ela para numa aporia, num beco sem saída, e o que te tira desse beco sem saída é você dar um passo atrás e rever as premissas. É você dar um passo atrás e ver como foi que você chegou ali. Como foi que você entrou nesse labirinto? É o fio de Ariadne. E a história é a história de um herói ateniense, Teseu. Teseu se cansou de ver seus irmãos e irmãs sendo sacrificados ao monstro Minotauro, que morava no interior do labirinto do rei de Creta. Esse Minotauro é aquele monstro que é metade touro, metade homem. Terrível. E no interior de todo o labirinto sempre há um monstro, prestes a devorar quem entra nele. O labirinto é de morte. Todo labirinto é uma experiência de morte. E ele resolve enfrentar, ele diz, eu consigo matar o Minotauro. Mas o problema não é só matar o Minotauro. Um grande valente com uma espada há de conseguir matar o monstro. Um grande lutador, um homem da guerra, cheio de astúcia, veloz, rápido, forte, pode vencer o Minotauro. O problema será, depois de vencer o Minotauro, sair de dentro do labirinto. E aí ele vai até Creta, faz o desafio de entrar no labirinto ao rei de Creta, e a filha do rei se apaixona por Teseu. Ela o ama com todas as suas forças. E ela tenta convencê-lo de não entrar no labirinto. Oh, amado Teseu, não faça isso à sua vida. Ninguém jamais saiu de dentro do labirinto que meu pai construiu. Teseu, não faça isso. E Teseu é valente, é corajoso. Ele sabe que precisa vencer aquele desafio. Ele cansou de ver suas irmãs e seus irmãos sendo mortos e devorados, condenados àquele labirinto e sacrificados ao Minotauro. Cansou de assistir à ruína do seu povo. Ele diz, não, eu hei de entrar e vencer o cruel Minotauro. E aí Ariadne tem uma ideia brilhante. Ela dá a ele um novelo de fio de ouro. E ao entrar no labirinto, ele deveria, à medida que ingressasse no labirinto, ir desenrolando aquele novelo, deixando um fio atrás de si. Teseu entra no labirinto. Teseu mata o Minotauro. Mas ele só saiu por causa do fio de ouro de Ariadne. E esse fio não é qualquer fio. A lenda diz que apenas o amor poderia dar a vitória a Teseu. Esse fio é o fio amoroso. Esse fio é o fio de quem o amava. É seguindo o fio de quem o amava, seguindo o rastro de amor de quem o olhou com outro olhar, de quem cuidou dele, de quem acreditou nele, de quem se dedicou a ele, de quem estendeu a mão a ele. É seguindo esse fio que ele conseguiu sair daquele labirinto. Essa é a grande lição. Eu diria para vocês, nós estaremos condenados ao labirinto dos nossos fanatismos, de uma vida que perdeu os ouvidos, de uma vida que perdeu a capacidade de aprender, de uma vida adoecida, de uma vida prepotente, a vida perdida dentro de um labirinto. Nós estaremos condenados a essa condição se nós não percebermos que apenas os atos de amor podem nos tirar dessa condição. Descobrir-se amada, descobrir-se amado, descobrir-se visitado um dia pela graça de Deus, através de gestos tantas vezes
anônimos, gestos tantas vezes discretos, que podem facilmente passar despercebidos, descobrir que o melhor que há na sua vida vem pela mão do outro, é que pode tirar você dessa condição miserável. Foi essa a experiência que libertou Paulo do fanatismo, e a expectativa que ele tem para aquela multidão. Talvez seja também, e novamente, a grande mensagem deixada por Deus em Jesus Cristo. Porque se nós saímos de dentro dos labirintos de culpa no qual nós nos metemos, foi porque um dia Deus nos visitou através do seu Filho Jesus Cristo, e o fio amoroso e gratuito desse amor de Deus é que nos tira de dentro dessa condição. Estávamos condenados até conhecer o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Eu quero convidar você a ficar em pé junto comigo em oração.